Olá, é muito bom ter você aqui para mais um Itacast, o podcast da Igreja Batista Itacuruçá. Meu nome é Samir Confessor, eu estou aqui com duas companhias muito especiais e logo vou apresentar para conversarmos hoje sobre um tema que está em todos os lugares, as apostas online, também conhecida como Bet. Talvez você já ouviu, talvez você não conheça muito bem. Será que tem influenciado nossas famílias? Será que chegou até as nossas casas? O que a Bíblia tem para falar a respeito dessas apostas online? Para isso temos aqui, primeiro, o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor titular da Igreja Batista Itacuruçá. Olha, como eu tinha essa gravação aqui, nem deu tempo de fazer a minha aposta, entende? Mas muito bom estarmos juntos aqui. Esse assunto realmente Bom, eu não sou hoje aqui o entrevistado, mas é trágico. Vamos ver o que aprendemos com isso e como a gente pode, em nossas casas, ficar livre desse vício, né? Dessa praga, essa é a palavra. Por isso nós trouxemos aqui o Marcos Lima, que é consultor financeiro, tem uma carreira longa na área de finanças, também é pastor. Primeiro, sua formação foi em teologia, né, pastor Marcos Lima? Depois, ver as outras formações e fala um pouquinho pra gente da sua carreira na área financeira, né, seu mestrado também nessa área, o que você tem feito nessa área e sempre no Momentos com Cristo falando sobre finanças também. Também, nosso consultor financeiro do Momentos com Cristo, aliás, um quadro, se você não conhece esse programa, todo domingo, 7 horas da manhã, um quadro que quando o Marcos Lima desaparece um pouquinho, eu só falo uma vez por mês, cadê o Marcos Lima? São muitas perguntas sobre poupança, porque o pessoal dando aquela cultura ainda de isso. Juros altos da poupança está ótimo. Ele disse que não, que é péssimo. Esse cara é do contra. Mas como começou aí essa vocação, a carreira na área financeira? A gente vai para onde, muitas vezes, a condição de vida nos leva, né? Então, minha família sempre foi muito humilde e a minha mãe trabalhou em casa de família durante muito tempo, mas sempre foi muito articulada. Ela tem essa característica dela muito forte e isso é bem interessante. Em dado momento, ela conseguiu ter uma conta num banco chamado Banco Nacional, né? Ela abriu uma conta lá porque ela ficou amiga do gerente. O gerente gostou dela, ficaram amigos, passaram a almoçar de vez em quando. E aí ela falou, olha, eu tenho um filho de 14 anos, como é que ele faz para trabalhar no banco? Né? E muito interessante, eu lembro disso até hoje, com forma muito positiva. Aí ele falou, olha, eu vou te dar uma cartinha aqui, me dá o nome dele todo, vou te dar uma cartinha aqui para ir lá na Rua Santana, lá no centro da cidade. A gente morava no Vidigal nessa época. E aí ele vai lá se inscrever para fazer seleção. Faz uma prova lá, essas coisas todas. E lá vou eu para Rua de Santana num dia todo arrumadinho, tinha cabelo naquela época, né? Era magrinho, né? E o bigodinho de adolescente tem que ter, né? Senão não tem graça, né? Então me inscrevi lá, fui selecionado para começar a carreira, era menor de idade, como contínuo. E aí acabou que fui ficando no banco e lá se vão, depois saí do Nacional que ele quebrou, mas nesse mercado financeiro já se vão 44 anos, né? No mercado financeiro. E a gente tem observado as histórias de sucesso, aquelas que não são de sucesso, a gente tem buscado aprender com isso, onde nós podemos corrigir rotas, onde a gente deve olhar para não cair, não errar, e a gente foi se aperfeiçoando. Mas aí, eu, com uns 16 anos, fui convertido, graças ao bom pai, né? Até então católico, pensava que ia ser franciscano, inclusive, frequentava a missa como coroinha e tudo. O cabelo ajuda, né? A falta dele, né? A vida, né? O meu e o seu também, claro, né? Claro. Mas eu já sempre fui predestinado a ser batista, então é diferente. Depois fala que é contra a predestinação. Totalmente. Mas aí a gente foi convertido, graças a Deus foi convertido, aí aos 20 anos fui para o seminário e continuando no banco, né? No banco desde os 15 anos, né? E acabou que sempre foi uma opção, por ter uma história de família difícil, de limitações orçamentárias, de essas coisas todas, de nunca querer abrir mão do que era mais ou menos certo para aquilo que não era incerto, né? Eu aprendi a ser muito prático na vida, isso foi uma
postura de sobrevivência, inclusive, né? De como você lidar com essas coisas. Fui ficando no mercado financeiro, fui ficando e fiz encarreiramento. Dentro do que eu pude ter paciência também, cheguei no ponto mais alto. E depois, então, fui fazer direito. Né? Fui fazer direito, fiz direito, terminei o curso de direito, tinha uma opção para trabalhar no escritório, mas quando eu vi a questão salarial, era tipo assim, eu ganhava 10 vezes mais no banco do que começando como direito. Eu falei, mais uma vez sendo prático, não vou deixar, vou continuar aqui, porque tem que pagar a conta no final do mês. E fui seguindo, em dado momento a gente vai se enriquecendo. Eu fiz um curso depois, um pós-graduação, mas aí em História. E a vida foi avançando, conheci minha esposa, no meio do caminho tive um relacionamento, tive um filho, que tem 31 anos hoje, o Lucas, está no Uruguai por acaso, passando uns dias lá agora. Mas depois, então, fiz o mestrado, sim, né, em sistema de gestão. Eu tentei investigar na dissertação a questão do sofrimento do bancário, né, da mulher bancária. Muito interessante. E depois, então, por quê, né, dessa opressão de trabalho. Ou seja, até na economia tem teologia, né? No seu caso, né? E esse moço aí fez parte da banca, o que me dá muita alegria. Aliás, o Jael, ele tem uma história muito marcante na minha vida, né? Foi meu professor em 85, 86. Depois, meu pastor, fui ordenado ministério pastoral por ele, fez meu casamento, esteve na minha banca de mestrado. Então, não tem como falar que a relação nossa é muito boa, né? Muito boa. Mas o que acontece, Samir e Jael? O mundo financeiro nos impõe alguns limites e nos dá algumas lições. A primeira grande lição que eu aprendi na vida foi com minha mãe. Quando eu recebi o primeiro salário, ela simplesmente foi lá e confiscou o salário. Eu fiquei muito chateado. Confesso que na hora eu fiquei... Imagina, um adolescente com 15 anos ganha mais do que ela ganhava, para você ter ideia. Ela foi lá e confiscou. E ela me disse assim, você não tem maturidade para usar o seu dinheiro. Eu nunca esqueço disso. Nunca esqueci disso. E diz, então, era verdade, né? Totalmente. Totalmente. Aí o que ela fez? Ela me iniciou no mundo dos investimentos, mas de forma equivocada, mas me iniciou. Ela fez assim, toma aqui o seu presente de aniversário. Já tinha trabalhado um ano já no banco, né? E quando eu fiz, então, 16 anos, ela me deu um presente de aniversário. Cheguei aqui, que era... Fiquei todo bobo, né? Pensei que era algum presente, sei o que era. Quando eu abri, era um envelope. Abri o envelope e tinha um título de capitalização da letra. Vocês nem lembram disso, que são novos. Mas o pessoal da minha idade, assim, do Jael, você lembra disso. Um título de capitalização. Ela falou assim, já paguei 5 parcelas e agora os outros 55 é por tua conta. Quer dizer, ela já começou ali a criar uma cultura de investimento na minha cabeça. Então, você veja que uma pessoa ignorante, né, que já acha que não tem entendimento do mundo real, do mundo, pode ser acadêmico, do mundo da formação clássica ou não, mas da vida real, tem muita informação para nos dar. E a mãe me deu, né? Quer dizer, o dinheiro, tome cuidado, porque se você não dominar, ele vai te dominar. Então, deixa comigo que eu vou te ensinar como cuidar disso. E outra coisa, comece a poupar para o seu futuro. Quer dizer, olhe para o futuro, você tem uma vida pela frente, então você tem que começar a ter uma reserva para poder cuidar disso. Minha mãe me ensinou e eu tenho passado isso, procuro passar isso para as pessoas também, que elas administrem melhor, para administrarem melhor os seus recursos. Que maravilha! E hoje nós vamos conversar sobre algo que com certeza está influenciando, impactando muitas famílias, que são as bets ou apostas online. Você poderia falar para a gente o que vem a ser isso? Talvez você que está em casa não conhece muito bem. É bom também não conhecer muito bem, mas a gente está sempre ouvindo falar essas bets e hoje propagandas, atletas com nome, né, jogando em vários lugares, falando sobre essas bets. O que deveria ser isso? Vem comigo, né? Você sabe que você usou uma expressão, mas se você não conhece o seu inimigo, como é que você se prepara para enfrentá-lo, né? Então, acho que as pessoas muitas vezes esquecem que o dinheiro pode ser uma bênção e pode ser uma maldição, né? Se você conhece e se conhece como lida com essas coisas, você pode sair fortalecido ou destruído, né? E esse mundo das bets, que eu sempre me incomodou muito, a publicidade ostensiva de muita coisa, sempre me incomodou muito. E eu sempre disse o seguinte, lá desde moleque,
Já lá no mestrado, a gente conversava sobre isso em sala, que o artista tem uma responsabilidade social. Né? E qualquer pessoa pública tem uma responsabilidade social. Mas isso ninguém considera. Então você vê artista fazendo propaganda de produtos que não tem nenhum valor do ponto de vista para a saúde, mas ele fala que aquilo é maravilhoso e tem um séquito gigante de pessoas que acompanham dizendo que aquilo é muito bom, e não é. E vivemos um drama hoje, são as influências, né? Isso é um drama, e você acha que é pior do que Bet. Não é pior do que Bet, não. Mas quando os dois estão juntos, é uma tragédia muito maior. É potencializada a um ponto que a gente não consegue entender direito, mas vai entender. O que é por que o nome Bet? To bet de aposta, do inglês, né? To bet, de aposta, porque isso faz parte da história do homem. Se você faz uma historiografia muito simples, apostar está na cultura da humanidade tem mais de 4.000 anos. Já com os egípcios já fazia isso, depois os gregos faziam isso. E a gente fala brincando, mas os ingleses são os maiores apostadores do mundo. Não tem gente como inglês. Eles apostam tudo. Vai passar um passarinho aqui na frente agora, ele vai olhar para o lado esquerdo, uma libra. Se olhar para a esquerda, 2. E aí vão, não tem o que fazer. Tem uma praça famosíssima em Londres, que eles se reúnem para tomar o chá deles ou o café e fazem aposta. Né? Mas qual é a grande diferença quando você fala de um inglês que pode ser viciado, né, ou usar simplesmente como prazer, e de um povo que não tem educação? É essa, né? O que dá substância para você escolher bem o que fazer ou não é a sua base educacional, a sua saúde emocional, o equilíbrio emocional e espiritual que você tem. Então, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo hoje o seguinte: por um erro, né, um erro de gestão governamental, vamos dizer assim, que se esqueceu de regulamentar a lei das bets, que isso é de 2018, para ser bem histórico, assim, para fazer de olho no dinheiro que ia arrecadar, né? Lá atrás não tanto, mas também sim. Mas se deixou para se regulamentar em 2 anos, prorrogáveis por mais de 2 anos, vai tipo assim. Então ninguém regulamentou, nem o governo que foi o Temer, nem o último governo que sucedeu o Temer, que foi o Bolsonaro, e chegou agora numa oportunidade que se teve, que a gente está acompanhando o que está acontecendo com o país. Você não tem dinheiro para nada, vamos ganhar dinheiro, vamos regulamentar para cobrar imposto, né? E a ideia é que você passe a cobrar imposto. Só que você tinha legalmente 50 ou 60 bets legalizadas no Brasil. Né? E você tem mais de 1.000 bets que não são legalizadas, que trabalham no mundo obscuro, né? Na ilegalidade. Né? Marcos, tem bet do estrangeiro também que atua no Brasil? Eles se associam a uma empresa local. Então quem aposta no Brasil. Aposta no Brasil. Só que, como você tem como o paraíso de sede é no offshore, o que você faz? Você fica sem controle para rastrear esse dinheiro. Você sabe que gerou tantos bilhões, mas esse dinheiro não está mais aqui, foi para fora. Essa que é a tragédia, porque você tira dinheiro da economia real. Quando você aposta e você joga esse dinheiro no offshore, você tira dinheiro da economia real. Então, a pessoa que podia estar gastando dinheiro com lazer com a família, ou pagando uma dívida, ou comprando sua comida, né, ou comprando a roupa, pagando a escola dos filhos, está gastando com apostas. E os números são, assim, assustadores. Virou epidemia, já se manifestou publicamente aí ministro da Saúde e outros órgãos aí de classe, e que lamentavelmente entramos num cenário que para sair vai ser difícil, vai ter que ser uma jogada muito dura e muito pesada. Né? Então, agora isso é mundial ou é brasileiro? É brasileiro, é mundial, mas o mundo já lida com isso com uma certa facilidade. Os Estados Unidos é campeão, porque você tem lá, Las Vegas, lá uma cidade que vive de jogo, né? Mas tudo legalizado. Você tem, né? Inclusive eles têm trabalho social que faz de acompanhamento com dependente, como se fosse dependente químico, também tem um dependente de jogo. Mas o Brasil, como é muito recente, e carregou um negócio, gente, que aí que eu digo, tem um grande amigo que é advogado, fala assim: onde está o AB? Onde está uma CNBB, onde está uma CBB que nos representa, que ninguém tem coragem de fazer nada, de publicar nada em relação a isso tudo. Você tem hoje o futebol, que é o esporte mais popular do Brasil e um dos maiores populares do mundo, todo dominado pela Bet. Todo. Patrocinadores, muitas bets estão patrocinando. Jogadores que já ganham bilhões por ano
donos de bet, quer dizer, é muito sem sentido isso. Chegamos a um nível que não é nem estarrecedor, é uma palavra... Estamos perdendo completamente a civilidade, entrando numa brutalidade que está corroendo as famílias, na verdade. Uma pergunta, que foi a primeira pergunta que eu fiz quando ouvi falar e fui ler, é legal ou é legal? É algo legal ou ilegal? É legal porque existe uma lei para isso. Ela só não foi regulamentada. Tem que agora, por exemplo, agora tem 115 bets querendo ser legalizadas. O governo já autorizou, está estudando, mas com a medida provisória que foi lançada nesse ano de 2023, o que acontece? Eles vão ter que pagar uma outorga de 30 milhões. Se essas 115 forem convertidas, são 3 bilhões e meio de reais entrando nos cofres públicos. Mas vale a pena você botar esse dinheiro e depois as pessoas estarem morrendo com suas famílias? Essa é uma questão. Quando você não tem educação e você não tem esclarecimento, e tem assim, hoje por mês se investe 20 bilhões de reais em jogos de aposta no Brasil. 20 bilhões de reais. Estamos falando de 240 bi por ano. Isso é velho. Aí você tira assim, 5 milhões desse total aí é de gente que aposta do Bolsa Família. Que a aposta média do Bolsa Família é de R$600. Só que o pagamento médio do governo do Bolsa Família é de R$600. Aí você pergunta, 3 milhões de pessoas. Aí você pergunta assim, a conta não bate. Como é que essa pessoa pega R$600 e gasta numa aposta? Como é que ela vive? Vive porque tem renda. Então o governo também não faz o trabalho bem feito de buscar também quem está recebendo o que não precisa vai receber. Porque quem precisa, às vezes, está fora. E quem não precisa está dentro, entende? Então tem todo um processo que está agora vindo à tona que vai melhorar muito esse processo. Eu espero que melhore, né? O Samir tocou no aspecto legal. Legal e ilegal. E o aspecto moral? E aí inclui os cristãos. Isso. Totalmente. E moralidade no aspecto, quando você pergunta assim... Temos condições, no Brasil, como a gente é, um país profundamente injusto, onde 90% ganha até R$2.000, sendo que desses 90% a 70% ganha salário mínimo, e você tem uma escolaridade péssima no país desse, aí vira imoral. E por que vira imoral? Porque o que se vende todo dia, gente, na televisão, nas propagandas, no merchandising? O que se vende? Sucesso. Não trabalhe, aposte. Não, é sucesso. Tem aí, você tem, é o carro que passa lá, é a roupa, é a bolsa, é o supermercado, é a viagem, é o tênis, é o celular. Ou seja, é tudo que onde 70% da população brasileira não pode ter. Então, como é que você faz? Você cria uma disfuncionalidade emocional. Eu não posso ter isso, mas eu quero ter isso porque é ostensivo o negócio. Então, por que vira uma questão moral, vira uma questão também espiritual? Porque você fica sem arma de como resistir a isso tudo. É muito fácil criticar o pobre que está lá, que ganha salário, ou o Bolsa Família, o salário mínimo, que está lá e vê uma oportunidade porque ele está acreditando piamente porque a influencer A ou B, ou jogador A ou B, disseram que aquilo é um barato. O meu craque diz que é bom, a influência tal diz que é ótimo, por que eu não posso fazer? Vou fazer. E ele vai e joga. E propagandas mentirosas. Totalmente. Mas assim, você já tem um adiantamento para jogar. Você já tem 500 na sua mão, é só você se inscrever. Bom, aí você jogou os 500 depois. Então, é um negócio que beira, assim, a imoralidade no sentido de que você não esclarece direito. Você quer jogar? Então... Por exemplo, a gente viveu um tempo atrás, vocês vão lembrar muito bem disso, que o cigarro era algo assim, era glamuroso fumar. Eu lembro, fui adolescente, eu vi isso. As propagandas eram assim. Quem é que não queria estar naquele lugar, naquele cenário? E um cigarro daquele na mão? Então, o que isso quer dizer, no mínimo? Você não precisa estar no lugar, mas você pode ter o cigarro na mão, está tudo certo. Então, você não precisa ter aquele carro de $1,5 milhão. Mas se você comprar ou jogar na bet do jogador tal, tá tudo certo. E aí, no caso do Brasil, houve um empenho governamental na época e isso foi drasticamente reduzido. Mas, pelo que eu li, o governo entrou nessa porque o custo na saúde pública do dependente de cigarro era tão grande que nem compensava o retorno
da indústria do tabaco, né? Para você ver, Jael, o setor que mais paga imposto no Brasil é o de cigarro e de bebidas. São os que mais pagam impostos. É uma forma que o governo tem, olha, você está ok, mas Só que qual é o problema todo nisso tudo? Falar assim, o que motiva o empresário a fazer um cigarro? Porque tem alguém para fumar. Mas quem é que paga o imposto? É o empresário ou é quem está fumando? Claro, sempre repassado. Isso é educação, gente. A coisa básica é que o brasileiro não é. Quem está pagando o imposto tudo é ele que está pagando. Não é o empresário que é bonzinho, que está pagando 70%, 80% de imposto no maço de cigarro. Quem está pagando é quem está consumindo. Né? Então, você bem disse, e é verdade, você começou a ter câncer de pulmão, doenças, fragilidade, gente saindo de toda hora de licença médica, um custo muito forte no setor de trabalho por conta de tabagismo. Então, vamos penalizar. Aumenta mais imposto e você começa a acabar com as propagandas e você também começa a colocar no maço de cigarro, olha, você não pode cercear. Ok, não vou proibir de você fumar, mas você corre isso. Em letras garrafais. Vocês lembram como era a bula antigamente de remédio? Você não lia nada. Agora mudou, você agora consegue ler, não precisa nem colocar óculos. Por quê? Porque existe toda uma estratégia de você não saber do mal que aquilo causa. E eu espero o mesmo empenho em relação ao álcool, que eu não vejo. O álcool ainda é glamuroso. E não bate você... Eu fico assim, o que eu me pego, e fico irritado, e chateado, e decepcionado. É porque em esporte popular, em televisão, horário nobre, não podia ter propaganda de algumas coisas, de alguns itens. Não podia ter de cigarro, não pode ter de apostas, não pode ter de prostituição, não pode ter de bebida. Ok. Simples, meu amigo. A gente tem uma formação vai sempre buscar e defender a liberdade do indivíduo. Agora, o Estado tem que vigiar e seguinte, as minhas gerações futuras não podem ser tragadas hoje. O que está acontecendo é o seguinte, aqui saiu uma reportagem esses dias sobre o usuário da Bet. O usuário da Bet, ele tem até 30 anos, 70% é até 30 anos. 70%? É um absurdo. Deve ser pela facilidade da questão online, né? De poder ter o meio online ou não? Qual é essa facilidade? Mas tem a dependência também. Tem mais uma questão aí, gente, é de que fica um vício, vira compulsivo. Porque você... uma vez eu conversei com uma pessoa, né, dando conselho para um futuro investidor, ele falou assim, olha, eu queria investir em ações. Eu falei, por que você quer investir em ações? Porque eu acho legal que ele sobe e desce. Mas é só por isso que quer investir em ações? Não é porque sobe e desce? Não, mas eu também quero acompanhar todo dia. Então, você não quer investir. Você quer entrar numa espiral de loucura, porque subiu, desceu, né? Então, hoje, o que acontece com o vício do jogo hoje é que ele ganha 50, amanhã eu vou ganhar 100. Aí amanhã você ganha 100. Mas amanhã agora eu vou ganhar 200, amanhã você perde tudo. Né? Aí você, porque perdeu tudo, começar de novo. Né? Será que... Agora, o que se aposta na Bet? Você aposta o quê? Você aposta... Aí tem um leque de coisas. Você pode apostar que o jogo do Flamengo... Mas todos são ligados a esporte? Não, pode ser de tudo. Mas vamos falar de... O que pega mais hoje é em relação... E no Brasil vê muito forte, assim. É muito forte. É no futebol, tanto é que eles estão lá. Estão todas lá no futebol. Então, jogo do Flamengo e Botafogo. Esse jogo vai ser quanto? É uma aposta. Você vai dizer, vai ser 1-0 Botafogo. Mas o gol vai ser quando? No primeiro ou no segundo tempo? Vai ser no primeiro tempo. E que minuto? No primeiro jogo, na primeira parte ou na terceira parte? Quem vai fazer o gol? Vai ser um atacante ou vai ser um lateral? Né? Então, acho que ele joga, hein? Então, tô na dúvida aqui. Não, ele estudou bem. Ele estudou bem. Esse é um ponto. Ele abre para tudo. Né? Até É por isso que entrou aquele negócio de jogador que gosta de quem vai receber cartão, eu vou receber um cartão. Vai levar cartão vermelho ou não vai levar cartão vermelho? Vai ser expulso, quem vai apitar? Então você cria um leque de oportunidade. Aí o que acontece? Aí tem a famosa venda casada, né? Que a gente tanto critica. Aí faz assim, olha, poxa, você aplicou R$10, né? Você apostou R$10. Com mais R$1, você pode dobrar a possibilidade se você
escolhe o tempo. Ah, agora escolhe o jogador. Aí você vai, desses 10 virou 20. Porque você vai achando que a chance apostando 10 eu ia ganhar 100. Se eu apostar 20 eu vou ganhar 200 ou 300 ou 500. Então você acaba indo. Agora os prêmios são pequenos, né? Os prêmios são pequenos, mas eles acontecem. Então, isso alimenta a cadeia. Alimenta, porque se a hora que você começa a ter também, não ter premiação, você começa também a esfriar, né? Mas o problema todo hoje é que você criou já um grupo de dependentes tão grande e de jovens que é assim e assustador. Assustador. Por que é tão fácil cair? Um pouquinho. Já vi um pouco dessa tendência do jogo, né? Mesmo jovens, eu mesmo tive a oportunidade de aconselhar pais de família passando dia e noite jogando não só o tempo perdido, mas também o dinheiro investido. Né? Quer dizer, antes das bets, das bets do esporte, aí, já é uma doença, mas agora virou uma pandemia, né? Mas por que é tão fácil cair na questão do jogo? Aqui a gente está falando das bets, porque a gente já sabe que a pessoa vai se endividar. São poucos mas eles não acreditam, né? que ficam ricos, então mentira. Como que é tão fácil cair, continuar caindo e se endividando e endividando mais ainda? Porque você carrega, Samir, o que nós chamamos de perspectiva do sucesso, que ainda é uma esperança. Eu vou, vai que eu ganho. Nada a perder. É 50, um 5 né? reais, não é nada. Não é 5, então 5, aí você vai, né? E tem uma questão chamada que seria o coletivo falando, né? A grita do coletivo. Ah, o meu amigo tal ganhou, né? Fulano de tal ganhou, eu não sei o que ganhou. Aí começa aquilo, aí aquilo também mexe com a emoção da pessoa. A pessoa também, opa, também quero ganhar, né? E você vai e começa. Não tem treinamento para isso, tem que ter educação para isso e conscientização, né? Porque nós vivemos uma democracia, existe uma liberdade, você tem que criar os mecanismos legais certos e educativos para que as pessoas saibam que aquilo pode ser um caminho sem volta. Então, hoje você tem uma taxa de doentes já emocionais com caso de jogo, com vício já viciado, literalmente viciado, dependente de jogo, como quem depende da nicotina ou da droga ou do álcool, que é muito grande já, né? Então, por quê? Porque dispara o gatilho, um gatilho que nós temos na nossa mente, agora eu esqueci o nome, mas que você começa a achar que aquilo é bom e aquilo meio que te alimenta, mas não te alimenta de nada. Te dá um prazer que é aquilo, e se você não ganhar, você joga para ganhar de novo. Aí você vai tentando, até dar certo, né? E quando dá certo, acho que vai parar, você não para, você continua. Né? Você continua. Então é um negócio muito complicado. E sendo muito honesto, solução por curto prazo não tem. Não tem. O Banco Central agora, o Ministério da Fazenda agora está querendo acabar com pelo menos umas 500 aí que vão ser descredenciadas, né? Que se são ilegais era para já ter sido ontem, não precisava nem. Sim. Só que qual é o drama que está se vivendo hoje? Está se vendo que tem muita gente que tem dinheiro lá. Mas como é isso que eu não entendi? Como tem dinheiro lá? Porque você tem uma conta que você manda um Pix. Você não pode apostar sem dinheiro. Ah, uma espécie de conta corrente. Então, digamos, eu ponho R$100 lá. Isso. Aí... Você só aposta se tiver fundo, se não tiver funcionando, então você não paga para jogar. Você não joga e paga. Você paga e joga. Para jogar, exatamente. Olha, a minha ignorância é profunda. Aí você ganhou, fica lá na tua conta. Quer jogar de novo, continua jogando. Quero resgata. Agora eu entendi por que o ministro falou assim... saca o seu dinheiro. É isso aí. Tá. Você virou um banco também, de certo modo. Não tá lá. Você vê lá na VET, mande um Pix, tá lá. A própria propaganda lá, garrafal. Manda 100 para ganhar um bônus. Não tá lá escrito, é isso. Você manda e você começa a apostar. E se ela fechar, você vai perder. É isso que vai acontecer. Igual o dinheiro que tem, o dinheiro esquecido, que tem lá 3,5 bi que estão falando aí, que o governo vai... Eu já procurei o meu, mas não achei. O meu também não tem, não. Eu achei 2 centavos. Mas é isso, dessa forma que funciona. Por isso que tem dinheiro lá e tem que correr para tirar. Marcos Lima, e qual seria
o papel da igreja nisso tudo? Como a igreja poderia ajudar as pessoas que estão indo por esse caminho? Como a igreja poderia influenciar? A igreja essa é uma pergunta mais para o Geraldo do que para mim, mas eu acho o seguinte: a igreja, como sempre, é um espaço acolhedor, né? A igreja precisa ser esse espaço acolhedor. Nós temos lá um trabalho de celebrando a recuperação, que são dessas coisas que a gente faz e acha que está tudo bem, mas não está. Repete. Então, a igreja tem que ser um espaço acolhedor, não de recriminar a pessoa, porque ninguém faz isso porque quer fazer, né? No período você até faz. Tem gente que aposta, não é viciado, faz, né? É uma diversão. É diversão. Para ele, apostei. Agora, tem gente que faz e vira, e é compulsivo o negócio. Então, a igreja tem que ser esse espaço que acolhe essas pessoas, que converse com elas, que busque criar estruturas com profissionais da área de psicologia, né? E também aconselhamento pastoral para conversar, né? Porque, assim, os jovens estão sendo muito influenciados, né? Pais também estão sendo, né? Mas hoje o percentual de pessoas maduras ele é muito menor do que de pessoas até os 40 anos. Isso os cassinos, aqueles cassinos que tinham no Brasil que eram um pouco clandestinos, a maioria era da terceira idade, né? Mas agora a Bet é uma coisa, é um fenômeno mais da juventude, né? Por quê? Você não precisa mais ir. Você faz onde você estiver. Você faz no trabalho, você faz na escola, você faz na praia, faz no futebol, faz em qualquer lugar você faz. Então, 24 horas por dia. 24 horas por dia. É isso. Você está Agora, fazendo. Marcos, e a relação dessas casas ou empresas de apostas com o crime? É outro ponto que está acontecendo e está levando o governo a agir, porque se fala muito em lavagem de dinheiro, né? Porque olha só, o Banco Central disse que o jogo hoje, a quantidade de CPFs que mandam recursos para essas casas de aposta é um número assustador, e são 20 bilhões, né? E depois, esse dinheiro que fica lá dentro, quando você é legalizado, você sabe, existe uma pressão de conta, mas quando você não é legalizado, o que você faz? Então, e você manda para um offshore, e de quem é esse dinheiro que vai para o offshore? E o que impede de um dinheiro de roubo, um produto de roubo, a pessoa manda um Pix para um lugar desse também? Agora, e diz que é uma aposta, mas é lavagem. Desdobramento, né? Ainda pior. Pior é você agora estar usando algumas bets, está aceitando cartão de crédito. Olha. Então, algumas estão aceitando vale alimentação, né? De comida das pessoas, né? Algumas bets estão aceitando que você faça empréstimo, né? Mas acabam dando Pix, né? Então, tem gente que usa o cheque especial, usa o cartão de crédito, faz empréstimo para poder apostar na bet. Na verdade, isso desorganiza a economia nacional. Totalmente. E a economia doméstica, não é? Totalmente. Você vê hoje que tem uma pesquisa recente que diz o seguinte, que 30% da renda dessas pessoas foi comprometida, o que era para ser comprado, comida, por exemplo, foi comprometido. 30% da renda foi comprometida por conta disso. As pessoas deixaram de cada R$100, R$30 foi jogado na bet e você então reduziu a qualidade da comida de casa, né? Você deixou de ter aquilo mais pleno que você tinha antes, não tem mais, porque você desviou de cada R$100, R$30 para apostar, né? Então, isso aí é um negócio que é preocupante, por quê? Porque tem uma questão que o governo está certíssimo e tem que falar e tem que berrar e o Congresso tem que ir atrás para resolver, porque você, quando tira 20 bilhões da economia formal, gente, é o impacto em geração de emprego, é o impacto em geração de impostos, é o impacto de qualidade de vida das pessoas que é gigante. Então, é isso que está acontecendo agora, né? Peraí, são 20 bilhões que saíram da economia real, que está indo para um escritório que fica no offshore, que pega aquele dinheiro e aplica. Dá uma palavrinha sobre offshore, porque nem todo mundo sabe o que vem esse tal de offshore. Offshore fora do nosso contexto, né? Seria fora do nosso espaço territorial, né? Está além dele, né? Então,
Tem paraísos fiscais, né, onde a tributação ela não existe. Você paga uma taxa só, mas não tem imposto de renda como você cobra no Brasil, por exemplo. Então, muitas empresas têm suas contas delas nesses paraísos fiscais que se chamam de offshore, né? Então, você tem Ilhas Caimã e tantos outros lugares por aí que a gente sabe que facilita muito para isso, né? Por estratégia deles mesmo, né? E aí você tem... Essas empresas ficam lá sediadas e você tem dificuldade de rastrear quem são os donos. Porque o dono está lá, uma empresa chamada Caneca Corporation. E quem é o dono? Quem é o dono é a Asa Corporation. Mas é o Pedestal Corporation. Então você não consegue saber quem é o dono. Aí quando você vai por quem é o dono por trás, aí você se surpreende que você vai por trás, quando você chega lá, consegue chegar, que é dificílimo, você vai ver que são pessoas que não levantavam nenhuma suspeita, né? E que estavam cooperando para aquilo, né? Então é nesse aspecto, você esconde, né? E você fica fora do governo meter a mão, né? Tributar. Qual seria a medida ideal do governo em relação às bets? A primeira que está sendo tomada agora vai ser acabar com elas todas ilegais. Está certíssimo, acabar com tudo. Vai gerar uma comoção? Vai. Mas por isso que quando o pessoal tentar resgatar o dinheiro e não conseguir... porque isso eles podem... O que o governo tem que ter sabedoria, espero que tenha, é assim, se eu sei que eu vou perder, eu vou embora antes. Esse é o drama. Né? Então, se você tem 500 aí, ou 600 que podem ser qualquer hora suspensas pela Anatel, você não vai ter mais acesso ao aplicativo. Bom, se eu vou perder, eu estou aqui com 1 milhão no caixa, eu vou embora. Manda para o offshore e nunca mais ninguém pega. Pô, vai atrás de mim, vai. Se o cara já mora nos Estados Unidos, que muitos já moram por lá mesmo, né? Então, essas ilegais, você não tem controle delas, né? As que são legalizadas são 70 mais ou menos, 60, não, são 60 que são legalizadas. Essas você sabe quem é o cara, quem é o dono, CPF, onde ele mora e tudo. Agora, as outras, você não sabe. Né? Então, esse que é o grande problema, né? Então, o governo tem atuado nisso, em querer primeiro acabar e depois tributar de forma mais veemente, mas o melhor trabalho ainda é conscientizar, educar, explicar para o povo direitinho, né? Nas escolas já desde cedo, para você fazer as opções corretas na sua vida, né? Não existe dinheiro fácil e o dinheiro não aceita desaforo. Esse é um problema, eu sei que o nosso tempo já está curto, mas é o seguinte, a gente tem uma vontade imensa de acreditar que o fácil existe. É uma coisa assim da nossa natureza, não é? E aí a gente faz o que for necessário para obter o fácil. Se esforça para obter o fácil. Então se esforça para obter o que é difícil, não para obter o que é fácil. Para que esforço do fácil? Hoje, Joel, que eu acho que não é nenhuma ingenuidade, né? Eu acho que... Eu não vou usar uma palavra aqui mais indelicada, mas se você viu os seus pais, o que eles passaram para construir o que eles construíram, os seus avós, o que eles passaram para construir o que eles construíram, os bisavós, e você achar que a vida é fácil, quer dizer, não bate, parece essas coisas não... A vida é uma luta, a vida não é fácil, gente. A gente tem a companhia de Deus, mas a vida é um turbilhão que as pessoas enfrentam aí para conseguir dignidade, para ter dignidade, para dar dignidade para a família. E você, por um negocinho, um aplicativo que está fora do Brasil, aí você vai lá, entra e você desgraça a família inteira, é um negócio sério, né? E nesse aspecto, eu acho que aí vale... eu ia fazer uma provocação com o Israel, mas não vou não. Mas eu estou quase fazendo. Pode fazer. É que é tão antigo essa questão do lança-sorte, né? Que a gente tem umas experiências bíblicas sobre isso, né? Que é o famoso tumim urim, né? Quer dizer, você quer lançar sorte lá, que vai para... Vamos para que lado? Vamos ver para que lado, né? O jogador de futebol começa o jogo, o juiz joga uma moeda, vai cair para cá, para cá. Então, você faz apostas também. A vida, vou acordar hoje, vai chover, não vai chover, vou mais assim, você está achando que pode chover, mas pode não chover também, né? Então, tem que ter muito cuidado. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, hoje, a gente fala que a gente é um país cristão, né? A gente é um país cristão porque a gente tem católicos e tem evangélicos, mas o nosso nível de espiritualidade não é evangélica.
Quando eu digo Mesmo evangélica, nas igrejas. Quando eu digo evangélico, eu digo do evangelho. Isso. Não digo da igreja evangélica. Não, eu digo evangélica no sentido da palavra evangélico, de Jesus Cristo ali. Se fosse, esses problemas não estariam acontecendo hoje. Certamente, porque a gente não tem esse nível de espiritualidade. Marcos Lima, gostaria de fazer uma última pergunta. A gente já precisa encerrar aqui a nossa conversa, que é a seguinte: quem já está, então, viciado nessas apostas, como sair? Você poderia dar alguns conselhos a essa pessoa que quer sair, mas não consegue? Entrei, como é que eu saio? E agora? Então, a literatura tem dito que, nesse caso, tem que procurar um profissional, mas se você não assume que você está precisando disso, não adianta nada. Então, você primeiro tem que se perceber o seguinte: a conta é muito simples. Vamos ser práticos dentro do começo do nosso papo. Se eu tinha R$1.000 de meu salário e eu estou hoje só sobrando 500, porque eu estou jogando 500, eu tenho que entender que isso tem que ser um gatilho, que não está normal. Né? Coisa muito simples, não está normal. Como dizemos lá no Celebrando Transformação, a minha vida está fora de controle. Totalmente. Então, mas assumir isso não é fácil, né? Não é fácil. Então, quando você não tem robustez suficiente, você tem que procurar a ajuda de alguém que seja do seu nível de intimidade, um amigo, um parente, e conversar. E procurar um profissional, né? Porque o vício só se resolve com determinação pessoal e com ajuda de profissional. Não tem outra alternativa. E nós carregamos um diferencial gigante. Nós que cremos em Deus, que temos a fé, que acreditamos em Jesus Cristo, que um espírito que pode mudar. Quando nós juntamos esses 3 pontos, assumir que sou dependente no jogo, tenho um amigo ou um parente que está me ajudando lá, né? E procurei profissional e Deus junto, aí você consegue sair desse atoleiro. Do contrário, é muito difícil. Há esperança para os dependentes. Há esperança para os Amém. dependentes. Marcos Lima, muita alegria ter você aqui, nós agradecemos. Apesar do assunto, né? Apesar do assunto, mas aprendemos muito. Sempre aprendemos bastante quando estamos contigo, muito bom. Querido Marcos Lima, e quem quiser tirar mais dúvidas, aprender mais contigo, como pode te encontrar? Olha, eu tenho um perfil no Instagram chamado marcoslima.boasfinanças. Tem um site chamado boasfinanças.com.br. Você pode entrar nesses caminhos todos aí que a gente está lá. É só mandar uma mensagem ou ligar que a gente está à disposição. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Eu agradeço. Que Deus continue abençoando a sua vida. Até o nosso próximo Itacast, o podcast da Igreja Batista Itacuruçá.